Vamos lá, vamos por partes. E hoje aqui comigo, novamente, os irmãos Karamazov, Fyodor Dostoiévski. Quem saiu o canal já percebeu talvez um tanto espantado que estou retomando esse livro. Na verdade, os irmãos Karamazov foi a grande inspiração na criação do canal, já que ele é um exemplo perfeito de como um livro é bem mais do que só querer terminá-lo, ou só as cenas finais. Há nesta obra muitos episódios que transmitem ideias tão incríveis que é necessário parar um pouco para pegar fôlego antes de continuar, quase como vários clímax. Ou seja, suas partes, seguidas com atenção, proporcionam um prazer singular, um conhecimento que infelizmente só poderá ser transmitido àqueles que leem o livro, atentos a cada frase. Eu faço o que posso para tentar transmitir um pouco disso aqui para vocês, então segue o fluxo, segure o fôlego e simbora. E se Jesus voltasse como profetiza a Bíblia, no período mais polêmico da história do cristianismo, a Santa Inquisição? Esse é o cenário fantástico sugerido por Ivan, um jovem ateu e genial, que provoca seu irmão caçula e cristão, Alyosha. Uma provocação que procura abalar justamente o pensamento religioso, a fé de Alyosha sobre Cristo. Se quiserem relembrar mais detalhes sobre esse encontro, basta clicar aqui no link da descrição, beleza? Quando Alyosha responde mais exaltado, mencionando a interferência positiva de Jesus na história da humanidade, Ivan não demora para, com deboche, renunciar a essa intervenção dita positiva. E faz isso por meio de um pequeno poema, de sua autoria, como ele mesmo chama. Dominação total. Esse é o pensamento do grande inquisidor, o personagem principal no poema de Ivan, que conta que há 16 séculos atrás, Jesus teve a chance de escravizar totalmente a vontade do ser humano, pelo materialismo, pela autoridade, pelo poder. Mas ele recusou, por um único motivo: amor. Oh, que bonitinho. Epa, não desprezemos o amor, pois não estou me referindo ao amor de Jesus, mas ao nosso. Eita, como poderia o nosso amor estar em jogo naquele tempo? O amor é tão importante assim? Por que Jesus deveria escravizar a humanidade? O ser humano consegue lidar com o peso da liberdade? Jesus não estava exigindo demais do ser humano? Opa, calma, devagar. Bora ver, né? No poema, em Sevilha do século XVI, o mais terrível tempo da Inquisição, quando centenas de hereges eram queimados num único dia pela Igreja Católica, Jesus reaparece e interage amavelmente com o povo. E todos o reconhecem, misteriosamente sabem que se trata do Salvador do mundo. Ele até executa um de seus milagres. Mas o mesmo povo que reverencia e clama por Jesus não consegue impedir que logo em seguida ele seja preso pelo grande inquisidor, que o tira do meio da multidão sem nenhum esforço. Mas que absurdo! Como assim? Eles não fazem nada? Não conseguem. Têm medo. E na prisão, isolados numa cela comum e escura, o grande inquisidor prende Jesus para lá fazer seu interrogatório e acusa: não pode dar mais nenhum milagre para não acabar com a liberdade. O pensamento do grande inquisidor sobre liberdade é um tanto complicado, mas é muito sagaz. Liberdade não é o que muitos acreditam ser. A concepção de fazer o que quiser seria mais próxima da de filho mimado do Bill Gates. Liberdade de verdade exige independência. Pois como fazer o que o filho mimado do Bill Gates faria sem o Bill Gates? Ou seja, o conseguir fazer o que quiser só viria com muita capacidade, muita responsabilidade para se assumir dessa forma, sozinho. De que responsabilidade me refiro? Elas foram o tema da tentação do diabo para Cristo no deserto. O grande inquisidor analisou cada uma. O primeiro exemplo estaria no pão. Pão? Pão mesmo? O grande inquisidor diz: não há pecados, há só os famintos. Dê o que comer e depois exija a virtude. Ou seja, para ser mais específico, o pão simboliza nossos empregos, nossas virtudes sociais, que conseguem fazer o que quer sem um emprego. Com ele conseguimos segurança,
necessária para quem quer ser livre. Como ser livre sem segurança, para começar, né? Uma questão que é bastante controversa. A gente pensar no futuro precisa primeiro botar algo na mesa hoje. Sem mencionar que o futuro só Deus pertence, logo eu prefiro viver o hoje. A segurança é enganosa, ela pode nos iludir, nos acomodar ao ponto de acreditarmos que não podemos colocá-la em risco pela liberdade. E o grande inquisidor sabe que não é fácil, por isso diz: daremos de comer em teu nome. Há uma desvirtuação da instituição da igreja aqui, uma crítica ao que ela se tornou, por não colocar a liberdade como primazia, e sim o pão. E o grande inquisidor continua: a minoria vai querer o pão do céu, mas a maioria fraca e depravada que te ama não consegue, serve apenas pelo pão, pela segurança que o emprego dá, fornecendo o necessário para a subsistência e para as farras do fim de semana. Assim, se negligencia as intenções ou objetivos do chefe ou da empresa onde se trabalha, indicando se são corretos. E muita gente não está nem aí mesmo. Prefere se submeter a um patrão amoral que mantenha seu bolso cheio no fim do mês, ao invés de trabalhar em algo que lhe agrade, que objetive algo admirado, honrado e prazeroso. Todo aquele papo bonito. Mas que vai, por exemplo, exigir trabalho durante os fins de semana e sem segurança nenhuma de sucesso. Não é à toa que muitos associam a palavra trabalho a sofrimento. Estou falando só do pão até agora, ok? O ser humano quer se inclinar, mas diante de uma força incontestada, que todos os seres humanos respeitam por um consentimento universal. Estas pobres criaturas atormentam-se na busca de um culto que reúna não somente alguns fiéis, mas no qual comunguem todos juntos, unidos pela mesma fé. Ou seja, não pode ser qualquer um, tem de ser alguém admirado, alguém foda. E o diabo, em outra tentação, revelou que quem seria melhor do que Jesus, o Filho de Deus, para ser essa força incontestada no comando do mundo inteiro. Mas como ele se recusou, o que sobra? Quem substituiria, já que queremos um substituto? Nesse ponto, a crítica é a ciência, algo que a religião historicamente buscou agregar com a escolástica. É a ciência que detém a verdade, assegura o melhor para todos, o desenvolvimento da sociedade. Mas a ciência está longe do infalível, pois, embora exista o rigor técnico-cientificista, ela está em constante mudança, a evolução, logo, pode ser totalmente incontestada. Além disso, ainda há muitas situações atualmente onde cientistas discordam. Para Dostoiévski, o ateísmo é uma doença de alta educação e desenvolvimento, uma consequência pela presunção de conhecimento total, algo evidente quando os cientistas discordam sobre o mesmo assunto. Vimos vários exemplos durante essa pandemia. Contudo, quem seria melhor que a ciência para indicar a verdade, né? E o grande inquisidor volta sua atenção a outra vertente, as culturas, nossas organizadoras sociais. Menciona as diferenças entre diversas culturas existentes, entre ideologias ou entre pontos de vista. Algo bastante comum no nosso dia a dia, quando se fala em esquerda e direita. Ei, essas questões normalmente estão no coração de qualquer conflito, seja numa discussão na vizinhança ou na guerra mesmo. Pois, para viver em paz, a sociedade precisa concordar de uma visão única das coisas, que seria a verdade. E até onde todo mundo sabe, não pode haver várias verdades, né? Ora, e essa visão diferente das coisas entre os povos, ela não é fruto da liberdade de expressão, para ser um pouco específico. Então, Jesus sabia de tudo isso, que a liberdade levaria a visões distintas e, consequentemente, a guerras, porque ele opta pela liberdade desse povo tão fraco, que não consegue nem viver sem a segurança do pão de cada dia. Imagine sem a segurança de opinião. Exigir isso do povo, segundo o grande inquisidor, é até perverso. O ser humano prefere a paz à liberdade. Ele não quer discernir o bem do mal, pois a liberdade presume que ele está além do bem e do mal. Fazer o que quiser, lembra? E para fazer o certo, o aceitável, nessa condição, salvar ou tirar uma vida, por exemplo, cabe somente ao próprio ser humano decidir e julgar, assumindo todas as responsabilidades das consequências,
Isso pelo seu conhecimento. Por isso que, para o grande inquisidor, nada é mais sedutor do que o livre-arbítrio. E nada é mais doloroso também. Pois para lidar com a liberdade se exige grande sabedoria, e habilidades, e conhecimentos, e experiências. Tá difícil ser livre. Por isso que dizem que ninguém é, pois depende-se sempre de alguém ou de algo dentro da sociedade. Ainda assim, ninguém se conforma, não se abre mão dessa condição de liberdade, por orgulho. Um orgulho tanto complicado, verdade, até contraditório em muitos casos, pois o ser humano quer se sentir capaz, gosta da ideia, quer poder dizer que conseguiria conquistaria tudo. Isso, claro, se as circunstâncias não estivessem contra ele, se não fosse por condições que impediram de revelar à sociedade seu real valor, ele seria livre. Eita. Então, quem pode restabelecer essa liberdade? Seguindo a lógica, somente a própria pessoa. Mas ela se encontra fraca e pouco instruída para isso, sabe? Sem real liberdade ele ficaria repetindo, tá, o que eu faço agora? Logo, o grande inquisidor assumiu a responsabilidade para si, tomou posse do Estado. Isso na época, claro. E fornece tudo o que o ser humano precisa para ser livre, criando o paraíso na Terra, indicando a forma de chegar lá durante toda a vida. Jesus concedeu a liberdade ao homem para ser livremente amado. E a outra forma de se amar? Não, mas alguns tentam imitar. Portanto, não estamos falando de um amor da boca para fora, simulado ou iludido aqui. Mas espontâneo, que ninguém sabe como ou o que fazer para conquistar. Por isso que é tão difícil, tão valioso. Irônico até como inúmeras vezes não percebemos no outro por nós. Consequências da liberdade. Se não percebemos às vezes tão próximo em nossos pais, companheiros ou no que fazemos, o grande inquisidor julga novamente tal exigência de Jesus severa demais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem quer um amor fácil? Se mencionar que o amor é prejudicado pelo milagre, a última tentação. O grande inquisidor afirma que o ser humano quer o milagre, que enche os olhos, ilude. Ou seja, os milagres são manifestos no intuito de manipular, algo visto em nossas diversas artes atualmente. Sem mencionar a idolatria existente por alguns artistas. O ser humano anseia pelo milagre, pois ele aprisiona, desvia o ser humano das dores do dia a dia, proporciona um escapismo, promove a satisfação momentânea. Seria isso então? O milagre seria uma grande ilusão? No caso dos artistas, sim. Como isso poderia nos aprisionar? Imagine o pior ateu, com todas as suas críticas e desafios à religião. Imaginemos ele numa cena bem extravagante, que esse ateu grita aos céus, desafiando Deus a aparecer. E os céus do nada se abrem e lançam sobre o ateu uma prova visual da existência de Deus. Caraca, um tremendo milagre, eu diria. Imagine-se vendo isso também. Agora, você acreditaria no inferno ao ouvir Deus? Se a visão for o suficiente para o ateu acreditar em Deus, é o suficiente para ele amá-lo e fazer o que Deus quer, seguir suas leis. Se não é o suficiente para amar, é no mínimo o suficiente para temer, já que com a comprovação da existência de Deus, vira a comprovação de inferno também. Agora, a principal pergunta é, se ele sabe da existência de Deus e o teme pelo inferno, irá manter sua vida da mesma forma como antes, com os mesmos pecados que cometia até aquele momento? Ou seguiria as leis de Deus direitinho? Esse seguir as leis direitinho é manipulação. E não pode ser chamada de liberdade, já que se age pelo medo. É por isso que o grande inquisidor julga Jesus por executar mais milagres. No final do poema de Ivan, o reconhecimento do peso que o grande inquisidor tinha sobre os ombros vem com uma resposta silenciosa. Um beijo na testa dado por Jesus, algo que resume muito bem a nossa vontade de assumir a responsabilidade, tomar conta daquela vida que amamos para que ela não sofra, mas que invariavelmente ficaria sem liberdade. Algo comum do discurso dos pais que não querem que os filhos saiam à noite, por exemplo. É nessa hora que pensar em liberdade se torna um tanto complexo. Como seria viver sem qualquer auxílio? Seria quase como regredir no tempo a uma vida na selva, ou numa ilha deserta. Enfim, liberdade teria mais a ver com isso do que com isso. Então, ao concluir, Aliosh se exalta
diz que tudo aquilo é o que há de pior no catolicismo, que tudo aquilo, que o poema de Ivan é uma farsa, que não há um interesse pelo povo, por aqueles que são retratados no Grande Inquisidor, mas sim um simples desejo de poder. Ele está se referindo aqui à política. Simplificando, se eles não sabem lidar com a liberdade, tadinhos, vamos tirar a liberdade deles e mandá-los fazer o que é certo. E eu não explorei todo o potencial desse trecho. Se está curioso, procure o livro. Mas antes, deixa um like, um comentário e se inscreva no canal. E se está interessado em como trabalhar essa análise numa redação para o Enem, entre nos meus vídeos do meu Instagram. Um abraço e até.